Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, hoje nós teremos um trabalho diferenciado, porque até então, todos os assuntos que nós trabalhamos aqui, você poderia facilmente pegar qualquer gramática, mas qualquer gramática, que você acharia os assuntos abordados. Agora é diferente. Nós vamos trabalhar redação oficial. E quando a gente fala de redação oficial, não basta ir a qualquer gramática, pois você não vai achar isso. Ou você compra um livro específico de redação oficial, ou vai a um site e baixa o manual da Presidência da República, ou você não vai achar uma gramática normal. Então, hoje, esse assunto é extremamente importante para você, porque quando a gente fala de redação oficial, se você pegar aí alguns concursos importantes, você vai perceber que tem caído direto, não só na área de tribunais, de ministérios, de bancos, não, tem caído também na área de segurança pública. Então, isso daqui, quando a gente fala de redação oficial, tem um candidato que ainda não está acostumado ao ritmo e ele pensa, poxa, vou ter que fazer uma redação, então é isso? Não, não tem nada a ver. Quando a gente fala de produção textual, aquela redação que nós estamos habituados a fazer, em que você pode ter uma narrativa, uma descrição ou até mesmo uma dissertação, você já sabe como é que vai funcionar. Geralmente, os concursos públicos, eles trabalham a dissertação, porque eles querem que você argumente, que você monte aquela estrutura linear, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e por aí vai. Aqui é diferente. Aqui, a redação oficial é a maneira própria que a administração pública tem de redigir os seus textos. Portanto, todo tipo de comunicação escrita provenientemente dos órgãos e setores públicos recebe esse nome de redação oficial. Então vem aqui comigo, ó. Olha aqui como eu disse, ó. A redação oficial é a maneira própria que a administração pública tem de redigir seus textos. Portanto, todo tipo de comunicação escrita, como eu falei, proveniente dos órgãos e setores públicos recebe essa classificação. Os documentos oficiais seguem os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Então vamos lá. Vamos já estruturar a nossa aula hoje. Eu me preocupei com o seguinte. Às vezes, eu falo aqui, ou qualquer outro professor fala sobre um assunto, e você pega só aquele nosso material, um slide. Eu me preocupei em colocar bastante material para que você possa acompanhar isso estudando também. Poxa, agora eu vou dar uma lida. Agora eu não estou com tempo para assistir a aula. Então, vou pegar aquele material, vou imprimir, vou dar uma olhada, vou dar uma lida. Ou então no computador mesmo. Então, o material está bacana, está bem completo. Agora, você com certeza já sabe que há aqueles manuais de redação de prefeituras para prefeituras. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos regulamentar em cima de um padrão, que é do Manual da Presidência da República, que vai servir praticamente para vários concursos públicos. Então, gente, isso daqui, quando eu falo, a primeira coisa que eu tenho que entender é porque se é um padrão, o esquema de redação oficial vai trabalhar em cima de uma frasezinha que é o conceito principal da redação oficial, que é comunicar com impessoalidade e máxima clareza. Pensei em redação oficial, automaticamente eu estou pensando em comunicar com impessoalidade e máxima clareza. Como assim, Sidney? Se eu estou falando, não por mim, mas por um órgão público e mandando um documento que é para algum outro servidor, mas também em cima de um órgão público, eu não posso deixar marcas de pessoalidade. Eu tenho que ser impessoal, eu tenho que tratar todo mundo do mesmo jeito. E quando eu falo em máxima clareza, gente, entra a língua portuguesa e como um todo. Eu tenho que utilizar o padrão formal, eu tenho que utilizar a língua culta. Ah, professor, mas nem todo mundo entende isso. Claro que entende. Presta atenção no jornal. Você tem o jornal regional e você tem o jornal nacional. O que o William Bonner utiliza no Jornal Nacional? A variante
padrão da língua portuguesa. Para quê? Para que todos possam entender. E todo mundo entende o que o William Bonner fala? Então pronto, então todo mundo está habituado com isso. Agora, professor, lá no dia, o que eu preciso entender em relação a esse padrão culto? Gente, é um contrato de comunicação. Vamos pensar, por exemplo, na variação linguística. Eu tenho diferenças de dialeto, eu tenho a diferença de registro. Quando eu falo em dialetos, são marcas que eu não posso deixar perpassar no meu texto, que é de redação oficial. Ah, professor, eu tenho que gravar isso para poder trabalhar no órgão? Só para poder fazer a prova. Lá no dia, quando você for tomar posse, estiver trabalhando lá dentro, vai ter um cursinho específico para isso, ou então já vai ter um modelo, um padrão que você simplesmente vai apenas preencher as lacunas. Mas agora você precisa entender. Então vem aqui comigo. Quando eu falo em dialeto, eu tenho o dialeto geográfico, o dialeto etário, o dialeto sexual e o dialeto social. O que é esse dialeto geográfico? É a diferença que há da linguagem de um local para outro. Por exemplo, o carioca não fala do mesmo jeito que o cearense, não fala do mesmo jeito que o paulista, não fala do mesmo jeito que o capixaba. Então, a linguagem é diferente. Aqui no Rio, a gente pede um aipim, lá no Nordeste é uma macaxeira. Aqui no Rio, a gente pede um joelho na padaria. Não preciso nem muito longe. Em Niterói, que é bem aqui do lado, eles pedem um italianinho. Aqui a gente solta pipa. Lá em Niterói eles soltam cafifa. Então, tem diferença. Posso deixar isso perpassar no meu texto? Não posso, porque eu não posso deixar as marcas dialetais. Dialeto etário é a diferença de idade, gente. Uma criança não fala do mesmo jeito que um adulto, como também não fala do mesmo jeito que um idoso. Então, isso daqui eu vou evitar também. Como assim, Sidney? Uma criança não fala do mesmo jeito? Ué, eu chamo o animal que late de cachorro e a criança chama de au-au. Um homem bonito passa na rua e uma senhora vai chamar de que broto, que pão. Uma mulher vai chamar de, sei lá, um homem bonito, alguma coisa assim do tipo. Agora, dialeto de sexo. Dialeto de sexo é a diferença que tem da linguagem da mulher para o homem. Geralmente a mulher ela é mais afetiva, então ela acaba empregando sufixos íssimos ou então diminutivos afetivos, que bonitinho, e por aí vai. O homem, em contrapartida, também emprega esses diminutivos, mas num sentido pejorativo. Aquela garçonetezinha. Só que aí, se liga só, se eu tenho que trabalhar com impessoalidade, eu tenho que tratar todo mundo do mesmo jeito, eu não posso deixar que essas adjetivações venham a se apresentar no meu texto. Porque eu não posso tratar um camarada de um jeito e o outro de outro. Esse eu trato bem, coloco um monte de adjetivo falando bem e o outro eu não coloco, ou então coloco falando mal. Eu vou pecar dos dois jeitos, então eu vou evitar. Dialeto social. Aqui entra um conceito da redação oficial de forma bem direta. Eu tenho que ter o padrão culto da língua. Então, quando eu falo em dialeto social, esse dialeto social é aquilo que é certo e errado. Então, eu vou dividir em inculto e culto. Professor, estou entendendo. É o camarada que mora no morro e o camarada que mora no asfalto, é isso? Não, pelo amor de Deus. O inculto é aquele que não domina a língua portuguesa. E o culto é aquele que domina a língua portuguesa. Então, eu sou flamenguista, por exemplo. Mas aqui a galera zoou flamenguista. O camarada que é flamenguista fala Flamengo, fala bicicleta. Então, aqui, ó, Flamengo. Bicicleta. Isso é o chamado erro crasso. Isso é erro. Agora, o camarada que é culto, ele não comete esses erros. Ele fala Flamengo, ele fala bicicleta. E escreve também muito bem. Agora, quando eu falo de registro, eu falo do registro formal e do registro informal. O cara que é inculto, ele pode fazer uso do registro?
Não tem como, ele não domina a língua. Agora, o cara que é culto, ele pode fazer o uso do registro, optar se vai ser formal ou informal? Ele pode. Porque aqui agora é o seguinte, camarada que é culto, camarada que domina a língua, ele vai optar. Há situações em que ele vai ser formal, há situações em que ele vai ser informal. Por exemplo, o aluno ele tende a achar que a fala é informal e que a escrita é formal. E não é bem assim que a banda toca. Porque aqui eu não estou falando mais de certo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no La Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no La Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha, que é para você baixar o material. Tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.